E aí, alunos, aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da avaliação diagnóstica de retorno de língua portuguesa, do 9º ano do ensino fundamental. Lembrando que por se tratar de uma prova, esse vídeo é apenas de explicação, ele não tem respostas. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, como AP, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, CAED, dá uma olhadinha na descrição que eu deixei várias playlists que podem te ajudar. E se você está procurando conteúdo de matemática ou física, dá uma olhada no canal do professor Colombo, o Exatas Mil, porque tem muito conteúdo bacana lá. Se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, não esquece de deixar o like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Leia o texto abaixo. Uma lição inesperada. No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. Não via a hora de voltar à escola e rever os amigos. Acordou feliz da vida, tomou o café da manhã às pressas, pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Abraçou-os na entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara de Natal, contou sobre sua viagem ao litoral. Sentia-se como um peixe de volta ao mar. Mas, quando o sino anunciou o início das aulas, Lilico descobriu que caíra numa classe onde não havia nenhum de seus amigos. Encontrou lá só gente estranha, que o observava dos pés à cabeça, em silêncio. Antes de começar, a professora pediu que cada aluno se apresentasse. Aborrecido, Lilico estudava seus novos companheiros. De volta à sala de aula, a professora passou uma tarefa em grupo. Lilico descobriu que o japonês era ótimo em matemática, mas tinha dificuldade em português. A gaúcha era gentil e o mirava ternamente com seus lindos olhos azuis. Lilico descobriu mais, inclusive que o haviam achado mal-humorado quando ele se apresentara, mas já não pensavam assim. Então, mirou a menina do sítio e pensou no quanto seria bom conhecê-la. Devia saber tudo de passarinhos. Sim, justamente porque eram diferentes, havia encanto nas pessoas. Se ele descobrir aquilo no primeiro dia de aula, quantas descobertas não haveria de fazer no ano inteiro? E, como um lápis deslizando numa folha de papel, um sorriso se desenhou novamente no rosto de Lilico. 1. Nesse texto, a expressão sentia-se como um peixe de volta ao mar foi usada para a. Indicar que Lilico tinha grande habilidade em natação. B. Mostrar que Lilico sentia-se confortável na escola com seus amigos. C. Mostrar que Lilico encontrava-se distante dos colegas. D. Sugerir que Lilico sentia falta da viagem que fez nas férias ao litoral. Então, essa questão quer saber qual é o significado dessa expressão, sentia-se como um peixe de volta ao mar, e para entender ela, a gente precisa pensar numa outra expressão que ela faz referência, né, que é se sentir um peixe fora d'água. Quando a gente usa a expressão se sentir um peixe fora d'água, a gente está aí se referindo ao fato de que a gente está deslocado, está num lugar em que a gente está se sentindo desconfortável, se sentindo assim, fora realmente daquele ambiente. Isso é quando a gente diz que se sentia um peixe fora d'água. Então, baseado nisso, no significado de se sentir um peixe fora d'água, o que ele quer dizer quando ele fala sentia-se como um peixe de volta ao mar? Leia o texto abaixo. Petrópolis, em cima, aí aqui embaixo, Palácio de Cristal. Informações históricas. Localizado na antiga Praça da Confluência, foi construído nas oficinas da Sociedade Anônima de Saint-Sauveur-les-Arras, na França, em 1879, para a Associação Hortícola de Petrópolis, da qual era presidente o Conde d'Eu, marido da Princesa Isabel, destinado a servir de local para exposições e festas. Foi inaugurado em 1884, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Integra o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Confluência. E aí eu não vou ler todos para a gente agilizar, mas segue a mesma lógica desse, né? Só que só muda aí o lugar. Fábrica de Chocolates Patrone, Palácio Quitandinha, Casa Santos Dumont. 2. Esse texto é A. Um diário. B. Um guia de viagem. C. Um ingresso. D. Um livro de história. Então aqui ele quer saber qual é o tipo de texto que é esse, né? Então assim, descrevendo cada um deles, né? Diário é aquele texto que você escreve para si próprio, contando suas próprias experiências, suas questões íntimas. Guia de viagem, ali ele vai trazer informações sobre locais que eu gostaria de visitar, que seriam interessantes para quando eu for fazer uma viagem para um determinado lugar. Ingresso é o papelzinho que eu vou usar para entrar em um show ou algo do tipo. E livro de história, né? Um livro que vai passar informações históricas. Então, daí, aqui, vocês precisam analisar
né? O que ele está mostrando desse lugar? O lugar é Petrópolis. E aí, dentro de Petrópolis, ele está falando aí do Palácio de Cristal, fábrica de chocolates e etc. E aí, qual que é o objetivo dele? É contar uma história? Simplesmente contar a história desses lugares? É ser um ingresso para você entrar em algo? É ser um diário? Ou é ser um guia para que você faça aí a sua viagem, né? Qual é o objetivo? Baseado nisso, vocês veem qual que é o gênero. Leia o texto abaixo. Razões para adotar um gato. Eles não são conhecidos como melhores amigos do homem, mas são animais incríveis que merecem muito um teto, colo e carinho. Muito preconceito envolve os gatinhos, com gente dizendo que eles se apegam à casa e não ao dono, e que são antipáticos. Aqui vamos desmistificar essas coisas e te contar razões para adotar um gato. Existem gatos de personalidades diferentes. Qualquer generalização é errada, seja para humanos, cachorros e gatos. Não dá para dizer que os gatos são antipáticos se existem vários tipos de gatos. O que acontece é que eles têm personalidades diferentes um do outro, que nem a gente. Ou todo mundo que você conheceu era igual? E não tem essa de gato antipático. Existem gatos mais independentes e tranquilos do que outros. Eles são ótimos companheiros. Só talvez não na hora que você quiser. Muitas pessoas dizem que cachorros são melhores do que gatos porque estão sempre ali para você. Os gatos são ótimos companheiros, mas fazem as coisas no tempo deles também e precisamos respeitar isso. Algumas vezes eles vão deitar no seu colo e ficar ali ronronando. E algumas vezes vão fazer outras coisas, porque eles têm uma vida também. Eles são nossos amigos, nossos companheiros. Não estão ali para o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. 3. Nesse texto, a palavra vários foi escrita com letras maiúsculas para A. Demonstrar insatisfação. B. Expressar tristeza, surpresa. C. Realizar uma advertência. D. Reforçar uma ideia. Então, para responder essa questão, é importante voltar aqui no texto e localizar o trecho em que essa palavra vários está escrita, né? Que ele fala que as generalizações são erradas tanto para humanos quanto ali cachorros, né, gatos, e que não dá para dizer que os gatos são antipáticos, justamente porque existem vários tipos de gatos. E aí ele coloca esse vários aí em maiúscula, né, para dar um destaque, dar aí uma ênfase e tal no que ele está falando. E aí, diante disso, ele quer saber por que foi utilizado letra maiúscula, né? Então, pensem no que a gente comentou aqui e indiquem o motivo que ele usou maiúscula na palavra vários aí nesse caso. 4. Nesse texto, no trecho, vamos desmistificar essas coisas. O prefixo destacado foi usado para A. Indicar uma ação contrária. B. Marcar anterioridade. C. Mostrar um movimento repetido. D. Sugerir inferioridade. Então, para explicar isso, eu vou usar um outro exemplo. Tá? Vamos pegar a palavra regular. O que é regular? É você, sei lá, vamos supor, eu vou regular o carro. Você vai ali pegar o carro, fazer ajustes, né, ajeitar ele tudo direitinho. Agora, se eu disser, eu vou desregular o carro, eu vou estar fazendo o oposto de regular, eu vou estar fazendo uma coisa assim completamente diferente de regular, né? Então, eu vou desendireitar, eu vou bagunçar, eu vou desajeitar tudo, né? Então, a gente percebe que regular é uma coisa, aí quando eu coloco o des e transformo em desregular, eu crio uma nova palavra que tem o sentido aí de fazer o oposto do que a palavra original, né? Então, daí, baseado nisso, vocês indicam a alternativa que vai explicar para que serve, né, esse prefixo des que foi colocado na palavra. 5. Nesse texto, no trecho, muitas pessoas dizem que cachorros são melhores do que gatos. As palavras destacadas estabelecem relação de A. Causa. B. Comparação. C. Finalidade. D. Proporção. Então, aqui mais uma questão que quer que a gente indique, né, o significado e o sentido desse trecho que está grifado. No caso, quando eu digo Paula é mais alta que José, ou então Paula é melhor estudante do que José, qualquer coisa do tipo. Né? O que é que eu estou fazendo quando eu coloco um do lado do outro e utilizo uma expressão como essa? Eu estou mostrando a causa de algo, eu estou comparando duas coisas, dois elementos, eu estou mostrando a finalidade e o objetivo de algo, ou eu estou mostrando assim a proporção que uma coisa acontece? Leia o texto abaixo. Por que sentimos borboletas no estômago?
Que maneira poética de descrever a falta de sangue no estômago. Essa é uma resposta natural do corpo. Acontece quando estamos nervosos, ansiosos por causa de um acontecimento importante ou simplesmente apaixonados. O ser humano possui dois modus operandi básicos: descansar e digerir, ou fugir e lutar. Enquanto você lê esse texto, é provável que esteja no primeiro modo. Mas antes de uma apresentação em público ou de encontrar alguém especial, o seu cérebro muda a chavinha para o segundo, liberando as borboletas. O motivo para isso vem lá na pré-história. Naquela época, a maior preocupação do homem não era gaguejar em público ou se arrumar para um encontro, e sim não ser comido por predadores. Se você encontrasse um tigre pronto para te devorar, precisaria estar pronto para agir, seja lutando ou fugindo. O sistema nervoso reconhece o perigo e manda sinais para o resto do corpo já ficar preparado. Pupila dilatada, coração acelerado e respiração ofegante. Nesse momento, a prioridade é levar oxigênio para os músculos. Eles precisam estar preparados caso você resolva chutar o tal tigre, que não é uma boa ideia, mas então mais sangue é direcionado para eles. O estômago, por outro lado, não é a prioridade no momento. A digestão fica em segundo plano em situações de estresse, e a redução de sangue na região causa a sensação estranha na barriga. O hormônio da adrenalina, que dá as caras nessas horas, também mexe com os movimentos peristálticos do estômago, dando aquele rebuliço. Por mais que você queira deixar o nervosismo de lado na hora do date, não dá para controlar nada disso. Quem assume as rédeas é o sistema nervoso autônomo, responsável pelas funções do corpo que você não comanda, como batimentos cardíacos e respiração. 6. Qual trecho apresenta a ideia principal desse texto? A. Essa é uma resposta natural do corpo. Acontece quando estamos nervosos, ansiosos por causa de um acontecimento importante ou simplesmente apaixonados. B. O ser humano possui dois modus operandi básicos: descansar, digerir ou fugir e lutar. Enquanto você lê esse texto, é provável que esteja no primeiro modo. C. Naquela época, a maior preocupação do homem não era gaguejar em público ou se arrumar para um encontro. D. Por mais que você queira deixar o nervosismo de lado na hora do date, não dá para controlar nada disso. Então, essa é uma questão que quer saber a ideia principal do texto, em que o texto foca. Então, é preciso ter cuidado, porque nas outras alternativas a gente tem ideias que estão no texto, mas a questão quer saber a ideia principal. Então, quando a gente lê o texto, a gente vê, que ele fala aí ele faz a explicação da sensação da borboleta no estômago. Então, ele pega e explica aí de uma maneira física, científica, o que funciona, o que acontece no nosso corpo quando a gente sente borboletas no estômago, que reações que existem, por que isso acontece e tal, enfim. E aí, baseado nisso, vocês precisam responder qual é a alternativa que mostra realmente o foco do texto. 7. Nesse texto, a expressão modus operandi foi escrita de maneira diferente para A. Apresentar palavras recém-inventadas. B. Indicar termos de língua estrangeira. C. Marcar a fala de um especialista. D. Mostrar a citação de um livro. Então, aqui ele quer saber por que modus operandi está aí em itálico, por que ela está escrita dessa maneira, assim, inclinadinho. Então, existem vários motivos para que uma palavra ou uma expressão esteja em itálico dentro de um texto. Dá ênfase, de repente, nessa palavra, ou então indicar uma palavra que vem aí de uma outra língua que não é a língua que a gente está falando. São várias opções de por que uma palavra é colocada em itálico. Olha essa segunda palavra aqui, por exemplo, que tem o doisinho, a segunda nota ali do vocabulário, que é escrito date, quer dizer, é uma palavra em inglês que significa encontro. Só que como esse texto está escrito em português, o que acontece? A hora que eu coloco uma palavra que vem de inglês, eu tenho que, botar aí o itálico para fazer essa indicação, Enfim, são outra forma também de usar, o itálico, que é muito comum, na hora de dar um nome científico de um determinado animal, vamos supor, o cachorro. A gente chama de cachorro, mas ele tem um nome científico, um nome que os cientistas usam, e quando é colocado esse nome, é sempre colocado em itálico. É mais uma maneira de usar o itálico dentro do texto. E aí vocês têm que encontrar a alternativa que mostra por que nesse caso do modus operandi foi utilizado aí o itálico. 8. Nesse texto, no trecho, eles precisam estar preparados, a palavra destacada refere-se a batimentos cardíacos, B. Movimentos peristálticos, C. Músculos, D. Sinais. Então, a gente precisa descobrir aqui ao que essa palavra que está grifada se refere, e para isso a gente precisa voltar no texto, quer dizer, não tem como responder
sem voltar. Então, quando a gente volta para o texto, a gente localiza esse trecho da questão que está aqui, ó. Eles precisam estar preparados, e assim por diante, né? Então, a gente precisa descobrir quem que é esse eles que está falando, né? Para isso, precisa ler esse trecho dentro do contexto. Então, leiam a partir daqui, nesse momento, né? Até aqui o eles, e é o ponto, né? Ponto final, e vejam a que esse eles está se referindo. Quem é que precisa estar preparado? Né? Então, leiam aí dentro do contexto que vocês conseguem localizar. Essas questões que perguntam ao que uma palavra se refere, é sempre bom localizar aí no texto para confirmar, para pegar a informação. Leia o texto abaixo. Boa noite, mamãe. Lembraram de escovar os dentes? Sim, claro. Ótimo, me deem um beijo. Ah, vocês disseram que tinham escovado os dentes. Eu disse que nós lembramos. A mamãe nunca presta atenção ao que dizemos. 9. No terceiro quadrinho desse texto, no trecho, vocês disseram que tinham escovado os dentes. Os pontos de exclamação reforçam a ideia de A. Deboche. B. Irritação. C. Medo. D. Ordem. Né? Então, percebam que aqui a mãe está conversando com os filhos, perguntando se escovaram os dentes, e aí é que ela fala, vocês disseram que tinham escovado os dentes, e tem 2 pontos de exclamação. Que ideia que esses 2 pontos de exclamação estão passando? Né? Como que essa mulher está se sentindo, né? Que sentimento que ela está expressando quando ela fala isso, e aí tem esses 2 pontos de exclamação. Ela está debochando da situação, ela está irritada com os filhos, ela está com medo, né, dos filhos ou de alguma coisa, ou ela está dando uma ordem, né? O que ela está expressando? Leia o texto abaixo. Querido amigo, existe sempre um motivo muito justo para iniciar-se uma amizade. Amigos são como estrelas do céu, brilhando, brilhando, mesmo nas noites mais escuras. E ainda quando não conseguimos avistá-las, elas ainda estão lá. Tantas coisas aconteceram na minha vida e eu passei por decepções inúmeras, incontáveis. Eu sei que mesmo contigo, nessa amizade tão bonita que temos construído, preciso entender que ninguém é perfeito. Realmente, ter sua amizade é um sonho, que eu pensava ser utopia de uma mente sonhadora. Nossa amizade é limpa, não tem interesses, mas objetivos. Eu lhe ajudo e você me ajuda em nossa caminhada. Então eu quero lhe dizer que você tem demonstrado ser um amigo com o qual eu sonhei há muitos anos atrás. Obrigada por todo o apoio, pela compreensão, pelo carinho. A mim não me importam suas falhas, mas todas as suas tentativas de acerto, suas considerações, sua preocupação, em primeiro lugar, com o nosso bem-estar como seres humanos. Quero que você saiba que eu nunca mais desgrudarei de você na vida. Já te amo muito. Beijos, Clarice Ferreira. 10. Nesse texto, no trecho Amigos são como estrelas do céu, o recurso estilístico foi usado para A. Demonstrar que os amigos são preciosos. B. Indicar que a amizade é algo passageiro. C. Mostrar que a amizade verdadeira é rara. D. Sugerir que as pessoas têm muitos amigos. Então, nessa questão, ele quer saber por que ele utilizou a palavra como. Né? Então, percebam que nesse trecho, amigos são como estrelas do céu, ele está comparando os amigos com as estrelas do céu. E quando ele usa esse recurso de fazer essa comparação, tal, a palavra como, o que é que ele está fazendo? Né? O que ele quer com isso, quando ele coloca a palavra como? Ele quer mostrar que os amigos são preciosos, né? Assim como as estrelas do céu. Ele quer dizer que a amizade é uma coisa passageira, como as estrelas do céu. Quer dizer que a amizade verdadeira é rara, como as estrelas do céu. Ou quer sugerir que as pessoas têm muitos amigos, associando isso às estrelas do céu. Né? Então pense qual característica vocês dariam para as estrelas do céu. Né? Então aqui que dá para associar, né? E o que ele está querendo, então, dizer com a palavra como aí dentro desse contexto. Leia o texto abaixo. Olá, meu nome é Patrick Rangel de Mello. Nasci no dia 7/10/88, na cidade de Telêmaco Borba, Paraná. Sou formado em design gráfico pela UTFPR. Sou uma pessoa divertida, concentrada e que não espera as coisas acontecerem. Designer gráfico, freelancer. Softwares, Photoshop, Illustrator, InDesign. Atividades, marca, identidade visual, layout web, personagem, caricatura e ilustração impressos. Contato, @gmail.com, portfólio, experiências, formação, aí tem uma linha do tempo, né, de 2005 a 2013, lugares por onde ele passou, enfim. 11. Esse texto é A. Um anúncio classificado, B. Um currículo, C. Uma história em quadrinhos, D. Uma logomarca.
Então, eu vou comentar um por um, e aí vocês vão identificar, né, qual é a desse texto, qual é o gênero textual dele. Anúncio classificado é aquele anúncio que a gente vê em jornal, né, que tem ali aquele espaço pequenininho, assim, sabe, que as letras ficam bem miudinhas e tá lá. Vendo carro Gol, ano 2005, tantos quilômetros rodados, e assim por diante. Compra tal coisa, assim, e assim vai, né? Currículo é aquele texto que você faz, que pode ter, assim, tem um formato que é mais recomendado, mas as pessoas muitas vezes querem fazer em formatos diferentes, né? E que vai, assim, falar das suas características para que você consiga uma vaga ali de emprego, né? Então, vai falar aonde você é formado, com o que você trabalhou, né? Em qual lugar você já trabalhou, que cursos você tem, pós-graduação, né, especialização e etc. Quais são as principais características, o que você é capacitado para fazer, etc. História em quadrinhos é aquela história em vários quadradinhos, vai contar ali uma história, tem personagens, etc. E logomarca, tipo, é a marca de... é aquele símbolo que vai, né, representar uma determinada máquina, né? Então ele tem relação aí com uma ilustração. Leia o texto abaixo. Ovelha que adotou bebê rinoceronte agora cuida de bebê elefante. Os três moram em centro para animais ameaçados na África do Sul. Leme, uma ovelha, é uma das mães substitutas do centro Hoedspruit para espécies ameaçadas na África do Sul. Seu trabalho é brincar, ajudar e confortar animais abandonados ou feridos. Ano passado, ela ficou famosa na internet por cuidar de Gertie, um rinoceronte órfão. O centro Hoedspruit reúne vários animais ameaçados, cuidando deles até que possam voltar à vida selvagem. Um dos métodos que usam é dar a eles mães substitutas, outros animais que ajudam a cuidar e confortar. Agora, Leme cuida também de Amanzi, um jovem elefante resgatado após ficar preso em uma vala no fim do ano passado. Amanzi é tão protetor que não deixa que cuidadores humanos cheguem perto de Leme. O centro cuida no momento de 6 rinocerontes, além de Amanzi, e está criando um projeto para monitorá-los 24 horas por dia. Segundo eles, é uma medida para evitar ataques de caçadores. 12. Qual é a informação principal desse texto? A. A ovelha que cuida de animais ameaçados no centro de Hoedspruit. B. A proposta de monitoramento dos rinocerontes do centro de Hoedspruit. C. Os ataques de caçadores aos animais do centro de Hoedspruit. D. Os rinocerontes que participam de monitoramento no centro de Hoedspruit. Então, essa questão que é a informação principal do texto. Mais uma vez, tomem cuidado, porque nas outras alternativas vai ter informações que estão no texto. Mas não basta simplesmente estar no texto a informação. Ele quer a informação principal, ok? Então, né, para isso, a leitura atenta do texto, observar o que ele mais fala nesse texto, o que ele acaba repetindo, qual a ideia que ele acaba repetindo, observar o título também, e aí, baseado nessa interpretação, ver qual é o foco, né? Qual é a informação focal aí do texto. Leia o texto abaixo. Por que contar carneirinho dá sono? Quase todas as pessoas já tentaram a técnica de contar carneirinhos para pegar no sono. Mas será que isso realmente funciona? Esse hábito é disseminado entre as crianças há muitas gerações. De acordo com relatos históricos, a técnica de contar carneirinhos vem das tradições dos pastores de ovelhas, que não conseguiam dormir à noite por preocupação com os animais e ficavam contando o número do rebanho mentalmente para garantir a segurança dos bichinhos. Cientificamente, no entanto, a técnica de contar carneirinhos não funciona para todas as pessoas. Quem consegue condicionar o cérebro a fixar o pensamento na contagem pode até ficar sonolento, mas, na prática, é difícil se concentrar em uma atividade tão monótona quanto essa, principalmente quando estamos agitados ou ansiosos. Uma pesquisa da Universidade de Oxford demonstrou que as pessoas que tentam contar carneirinhos demoram mais tempo para adormecer. Segundo os pesquisadores, o ideal é imaginar cenas relaxantes para dormir com mais facilidade. 13. Nesse texto, no trecho que não conseguiam dormir, a palavra destacada refere-se a A. Crianças. B. Pastores de ovelhas. C. Pesquisadores. D. Todas as pessoas. Então, aqui é mais um trecho em que a gente precisa localizar no texto para responder. Então, quando a gente volta para o texto, a gente localiza a passagem da questão aqui, ó. Cadê? Que não conseguiam dormir. Então, quando a gente lê o que vem um pouco antes, né, a gente consegue perceber ao que ele se refere. Então, o que tem que descobrir é o seguinte: quem é que não conseguia dormir à noite?
Então, vocês vão descobrir quem é que não conseguia dormir à noite e aí vão conseguir localizar a resposta correta. 14. Nesse texto, no trecho, mas será que isso realmente funciona? O ponto de interrogação foi usado para A. Despertar curiosidade, B. Expressar deboche, C. Indicar insegurança, D. Mostrar preocupação. Então aqui ele quer saber por que foi usado o ponto de interrogação nesse trecho, né? Esse trecho está aqui no comecinho do texto, logo no final ali do primeiro parágrafo, e ele assim, primeiro ele fala que muitas pessoas já tentaram a técnica de contar carneirinhos para pegar no sono. E depois ele pergunta, mas será que isso realmente funciona? E depois que ele faz essa pergunta, ali durante o texto, ele vai explicar a respeito dessa técnica, se funciona ou não, né? Então percebam que ele faz a pergunta logo no comecinho do texto, quando o leitor ainda está começando a ler, né? Quando o leitor ainda está decidindo, tipo, nossa, vou ler até o fim mesmo, me interessa, né? Ou não esse texto, enfim, pensem nisso para encontrar para que foi usado esse ponto de interrogação nesse caso. Leia o texto abaixo. Borboletas e mariposas. Houve um ano em que um cientista ganhou o Prêmio Nobel de Matemática por ter descoberto a fórmula que descrevia o voo das borboletas, ficou mundialmente conhecido. Certo dia, sentado no banco da praça de sua cidade, notou que um menino, em êxtase, olhava fixamente para uma borboleta que por ali voava. Por que você observava aquele inseto tão atentamente? Eu observava as cores. Havia um espectro como um arco-íris. Isso significa que suas asas, embora muito pequenas, comportam todas as cores que existem em todo o universo. Eu agradeci a ela por ter trazido aos meus olhos o universo inteiro, por um instante efêmero. O cientista saiu triste, cabisbaixo. Não havia notado quaisquer cores. Pensara que se tratava de uma mariposa. E lá se foi um universo voando. 15. Nesse texto, qual trecho apresenta uma ideia de intensidade? A. Olhava fixamente para uma borboleta que por ali voava. B. Você observava aquele inseto tão atentamente. C. Não havia notado quaisquer cores. D. E lá se foi um universo voando. Então, nessa questão, ele quer saber qual é a alternativa que dá intensidade de uma coisa. Então, assim, a gente tem determinadas palavras, né, que vão expressar tempo, tem palavras que vão indicar lugar, né, tem palavras que indicam condição e assim por diante. Assim como tem palavras que indicam intensidade. Né? Exemplos de palavras que indicam intensidade. Muito, bastante. Então, se eu digo, ele comeu chocolate. Tá, estou dizendo que ele comeu chocolate. Aí, se eu digo, ele comeu muito chocolate, eu já estou acrescentando intensidade aí, né, ao ato dele, né, de ter comido chocolate. Então, pensem em palavras que possam indicar intensidade e procurem nas alternativas em qual delas vocês veem esse efeito, né, que tem ali uma palavrinha que indica a intensidade com que algo foi feito. Leia o texto abaixo. Gato pega carona em caminhão e viaja quase 1000 quilômetros da Áustria à Holanda. A organização tenta descobrir quem é o dono do felino perdido. Um gato pegou uma carona de caminhão e viajou quase 1000 quilômetros da Áustria até a Holanda. A história foi relatada pelo Serviço de Proteção Animal da cidade de De Hondvenen. O motorista só descobriu a presença do felino quando chegou à cidade de Aalsmeer. Ele acredita que o gato tenha subido no caminhão próximo a Salzburg, onde fez uma parada. Agora, a organização está tentando descobrir quem são os donos do gato. 16. Qual é o assunto desse texto? A. A distância da Áustria à Holanda. B. A viagem feita por um gato dentro de um caminhão. C. O ponto de parada de caminhões. D. O serviço prestado pela proteção animal da Áustria. Então, mais uma vez, a gente tem uma questão em que várias informações ali das alternativas vão estar no texto, mas ele não quer simplesmente qualquer alternativa que esteja no texto. Né? Ele quer a alternativa que mostra o assunto, o foco do texto, o que o texto está focado em falar. Então, aí observem o título, né? Podem observar aí também o primeiro parágrafo, e aí, baseado nisso e também em toda a leitura do texto, vocês conseguem encontrar qual é o assunto. Leia o texto abaixo. Que delícia! Comida gostosa, ai que coisa louca, que só de pensar me dá água na boca. Batata assada com manteiga e sal, derrete na boca, prazer sem igual. Domingo cai bem a macarronada. No sábado, lá vai feijoada. 17. No verso, me dá água na boca, a expressão destacada significa A. Estar com muita sede. B. Sentir um cheiro bom. C. Ter desejo de cozinhar. D. Ter vontade de comer.
Então, aí a interpretação realmente da expressão é conhecimento do mundo, né? Em que situações a gente diz que a gente está com água na boca? É quando a gente está com muita sede, é quando a gente sentiu o cheiro bom de alguma coisa, quando a gente quer cozinhar ou quando a gente sente vontade de comer alguma coisa. É só indicar aí o que significa essa expressão. Leia o texto abaixo. Que deserto, vovô? Pois é, quando eu cheguei aqui, tudo isto era mato. 18. Entende-se a partir desse texto que A. O homem está tentando acabar com os piolhos. B. O homem perdeu os cabelos com o passar do tempo. C. O vovô caminhou pelo mato até a cabeça do homem. D. O vovô está cansado de caminhar pelo deserto. Então aqui a gente tem, né, essas tirinhas e a gente percebe que no primeiro quadradinho, né, tem uma vozinha ali falando, né, em cima de um lugar e tipo tá longe. Aí na próxima tá aproximando, a gente já consegue ver duas formas ali. Depois na outra está aproximando mais ainda. A gente já consegue ver essas formas de perto e perceber que são piolhos. E depois no quadrinho seguinte, a gente já percebe que os dois piolhos estão ali em cima da cabeça de uma pessoa que é careca. E aí o vô está dizendo, quando eu cheguei, né, o menino fala, nossa, que deserto. E o vô fala, quando eu cheguei tudo isso era mato. Né? Então o que aconteceu que esse homem, esse piolho velhinho, né, esse vovô piolho, digamos, o que aconteceu? Que quando ele chegou tudo era mato, e aí de repente agora ele tá aí em cima da cabeça do careca, e tipo, não tá tudo deserto, né? É até uma piadinha, assim, com o fato de que as pessoas mais velhas costumam bastante dizer essa expressão, né? Gostam de usar essa expressão. Quem nunca passou por uma situação em que tipo tá andando de carro com uma pessoa mais velha, aí passa por um lugar ali no centro e a pessoa fala, quando eu vim morar aqui, né, não sei quantos anos atrás, tudo isso era mato, não tinha nada disso, tal. Tem uma piadinha também com isso. Mas enfim, bem baseado nessa interpretação das tirinhas, vocês precisam encontrar aí a alternativa correta de interpretação realmente. Leia o texto abaixo. Uma grande surpresa. A mãe de Paulinho entra subitamente na cozinha e pega tirando chocolates de dentro do armário para comer escondido. Ela exclama com surpresa. Francamente, Paulinho, estou surpresa em encontrá-lo aqui. Pois saiba que eu estou muito mais, responde Paulinho. Jurava que a senhora tinha saído. 19. Esse texto é A. Um aviso. B. Um conto. C. Uma notícia. D. Uma piada. Então, ele quer saber o gênero aqui do texto, que tipo de texto que é esse. Aviso é aquele tipo de texto que a gente cola tipo num mural com informações bem rápidas para avisar uma determinada comunidade, um grupo de pessoas de alguma coisa. Conto é uma história curta, mas que tem ali personagens, né? Tem questões ali fictícias, tempo, espaço. Notícia é aquele texto com o objetivo de informar a população de algo que está acontecendo. E piada é aquele texto só com o objetivo de ter humor, de divertir, de fazer você dar risada. E aí vocês têm que descobrir qual é o gênero desse texto. Leia o texto abaixo. O alegre beija-flor. Juca, o beija-flor, era o mais feliz de todos os pássaros. Vivia sempre feliz a voar e a pousar de flor em flor. Juca, por que você é tão feliz? Perguntou outro passarinho. É tão simples ser feliz, meu caro amigo. Ele respondeu. Não acho fácil ser feliz. Tento ser, mas não consigo. Eu me sinto feliz ao acordar, me sinto feliz ao voar, me sinto feliz quando encontro uma bela flor, me sinto feliz em dias de sol e também em dias de chuva. Nossa, você é sempre feliz assim? Claro, a vida fica mais feliz quando encontramos a felicidade em todas as coisas. Sou o contrário de você, sempre me sinto muito triste. Sou um simples passarinho. Como faço para encontrar essa tal felicidade? É simples, acorde amanhã e diga, só por hoje encontrarei a felicidade nas pequenas coisas. Faça esse teste em apenas um dia e você verá como sua vida vai mudar. Certo, Juca, vou fazer isso. No outro dia o passarinho acordou. Estava um dia muito cinzento e iria chover a qualquer momento. E ele falou, nossa, que dia lindo está fazendo hoje. Ele começou a voar e a chuva começou a cair. Pingos de chuva são realmente algo maravilhoso. Como é bom senti-los. O dia foi passando e o passarinho continuou a olhar seu dia com um olhar mais positivo, com mais alegria. Ao fim do dia encontrou o beija-flor. Querido amigo, estou me sentindo tão leve, tão bem. Será isso a felicidade? Pode ter certeza que sim. A felicidade é muito fácil de ser sentida. Basta querer. Amei este sentimento e quero sempre senti-lo. Tristeza nunca mais terá espaço em mim, pois a felicidade veio para ficar. E os dois saíram voando, felizes, pois a felicidade para se ter basta realmente querer. 20. O que acontece no final dessa história?
A. O beija-flor encontra uma bela flor. B. O beija-flor ensina o passarinho a ser feliz. C. O passarinho consegue ser feliz. D. O passarinho voa durante um dia de chuva. Então, aqui, basicamente, ele quer saber o que acontece no final da história. Então, outras alternativas vão mostrar coisas que acontecem em outros momentos da história, como, por exemplo, no começo ou no meio. E o que a questão quer saber é apenas o que acontece no final. Então, basicamente, é só reler o finzinho aí do trecho, ver o que aconteceu no finzinho do trecho e marcar a alternativa que mostre isso. Leia o texto abaixo. Pensa-amor. Como pesa, pensa-amor, moeda de ouro em minha palma, sem que perceba o doador. Como é leve, pensa-amor, ao peito que se abre em palma, para a seta que acertou. 21. Esse texto é um A. Bilhete. B. Poema. C. Recado. D. Verbete. Então, ele quer saber, mais uma vez, qual é o gênero do texto, né? Então, bilhete é quando você escreve ali uma informação bem rapidinha para alguém, num pedacinho de papel, tal, um negócio bem rápido. Poema é aquele texto que a gente já conhece, que é escrito em versos, né? Que pode ter rimas, ou pode ser que não tenha, mas que é escrito ali em versos, em estrofes, etc. Recado, simplesmente passar uma informação para alguém, e verbete por exemplo, no dicionário, quando você procura uma palavra, a gente tem ali um verbete do dicionário, a entrada da palavra no dicionário. Ou então, na Wikipédia, quando você procura um determinado conceito na Wikipédia, a gente tem um verbete ali também, né? Então, ele quer saber qual é o tipo desse texto, e só uma informação interessante, ele está dividido dessa maneira, sabe, nesses dois bloquinhos, né? Com as duas estrofes, uma do lado da outra, porque tem toda a analogia, a questão do peso, da balança e tudo mais, né? Então, aqui ele fala que pesa, aqui ele fala que é leve, e na balança, assim, aquela balança de peso ali, de colocar cada um de um lado, né? A ideia é que ficam do lado do outro. Então, justamente por isso que, né, as duas estrofes aqui estão do lado uma da outra e não estão embaixo, para fazer associação com essa ideia da balança, do peso e tal, ali do pensa-amor que ele chama. Leia o texto abaixo. Borboletas enfrentam um problema na cidade. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Apesar de viverem melhor em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades. Costuma-se dizer que, onde há plantas, há borboletas, porque, na maioria das vezes, as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Por isso, é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e árvores que, além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões. E, em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são terrenos baldios, em costas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. 22. A ideia principal desse texto é que as borboletas A. Alegram os ares das cidades. B. Devem viver em florestas e campos. C. Enfrentam problemas nas cidades. D. São encontradas na cidade. Então, aqui a gente tem mais uma questão que quer saber a principal ideia do texto. Novamente, fiquem atentos, porque pode ter alternativa que tenha uma informação que está no texto. Mas, novamente eu digo, vocês não podem simplesmente procurar uma informação que está no texto. Não é qualquer informação, é a informação principal, é a ideia principal. Então, vocês podem reler aí, né, o penúltimo parágrafo, vocês podem reler o título, e com isso vocês vão encontrar qual é a principal ideia, o principal ponto aí, né, sobre o qual o texto fala. Leia o texto abaixo. Terça-feira. Não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame. Aposto que, no mano a mano, eu venceria qualquer um da minha turma. Infelizmente, o papai não dá muito valor às minhas habilidades. Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. Então, hoje, depois do jantar, quando meu pai começou a me chatear para sair, eu tentei explicar como dá para praticar esportes como futebol e basquete com um videogame, sem ficar todo suado e com calor. Mas, como sempre, o papai não sacou a minha lógica. Papai é um cara bem esperto em geral, mas, quando se trata do senso comum, às vezes eu tenho minhas dúvidas. Tenho certeza de que ele desmontaria meu videogame se conseguisse descobrir como.
Mas, por sorte, as pessoas que constroem essas coisas fazem elas à prova de paz. 23. Nesse texto, a palavra super bom foi usada para a. Mostrar o interesse do menino pelos jogos de videogame. B. Descrever uma característica do pai. C. Indicar a esperteza do pai para desmontar o videogame. D. Intensificar uma habilidade do menino. Então, nessa questão, ele quer saber por que ele usou a palavra super bom. Para isso, é interessante reler o trecho, precisa localizar então a palavra aqui no texto, e aí ele diz assim, ó, não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame. Então, quando a gente volta, lê ali o trecho em que a palavra aparece, fica mais claro, né? Por que ele utilizou? Para mostrar que o menino tem interesse em videogame, para descrever uma característica do pai, para indicar que o pai é esperto para desmontar o videogame, ou para intensificar a habilidade do menino, mostrar que o menino é muito hábil, muito bom em fazer alguma coisa. Leia o texto abaixo. O companheiro misterioso. O Rolando vivia na cidade, no meio de muitas casas e muros altos. Quase não havia nada para ver, em matéria de pássaros, animais, florestas e prados. Mas, naquele verão, o rapazinho de 7 anos devia ir, pela primeira vez, passar as férias com o tio. O tio Max e a tia Gilda viviam numa região de colinas e florestas. No primeiro dia em que chegou ao local de férias, o Rolando foi à floresta próxima. Que maravilha! O Rolando estava todo entusiasmado, e por isso soltou uma exclamação forte. Espera, o que é isto? Disse para consigo, muito admirado. Assim que deu o grito, ouviu nitidamente como se alguém estivesse a imitá-lo. Soava exatamente igual ao grito que ele tinha dado na floresta. Para se certificar, fez novamente o mesmo. Não se tinha enganado. A voz tornou a responder. O Rolando queria saber onde estava escondido o rapazinho que lhe imitava a voz. Por isso gritou. Alô, quem és tu? Então voltou distantemente. Alô, quem és tu? O Rolando ficou zangado com tanto atrevimento. Voltou para casa e contou à tia sua aventura. Ela não ficou nada admirada. Quando chegou, a tia explicou-lhe o que se passava na floresta. Acontecia com a voz o mesmo que se passa quando alguém atira com uma bola à parede. Volta para trás. Chama-se a este som que volta para trás o eco. Agora, o Rolando já percebia o que lhe tinha acontecido. Então, pensou como seria interessante poder contar tudo isso à mãe, no fim das férias. 24. Essa história termina quando Rolando A. Chega à floresta próxima à casa de seus tios. B. Escuta uma voz na floresta. C. Pensa em contar sobre suas férias para a mãe. D. Vai passar férias com os tios. Então, aqui, o que acontece? Ele quer saber, mais uma vez, como é que termina a história, qual é o final da história. Então, lembrando que toda história tem começo, meio e fim, e aqui ele quer saber o final, né? Basicamente, vocês têm que reler aí o finzinho da história para ver quando ela acaba. Leia o texto abaixo. Sabemos como é importante amar o próximo. Será que realmente sabemos como amar nosso planeta? Reciclar é atitude. 25. O objetivo desse texto é A. Conscientizar a população. B. Descrever uma cena. C. Divertir o leitor. D. Divulgar um estudo. Então, por que esse texto foi escrito? Quando a pessoa escreveu esse texto, o que ela queria fazer? Ela queria conscientizar a população de algo, né? No caso aí de que reciclar é importante. Queria descrever uma cena aí relacionada à reciclagem. Queria simplesmente divertir o leitor ou divulgar um estudo científico sobre reciclagem. Então aí é só apontar realmente por que o texto foi escrito, né? Com qual objetivo, com qual finalidade. Leia o texto abaixo. É verdade, o skate é um dos esportes radicais mais praticados no mundo e não é só por crianças e adolescentes, não. Parece que tudo começou na Califórnia, Estados Unidos, em um dia nublado, com um grupo de surfistas entediados porque não podiam surfar. Então, resolveram improvisar uma tábua pequena com rodinhas de patinete adaptadas e começaram a brincar com ela. Ainda na década de 50, o primeiro skate foi fabricado e comercializado em série. A partir da década de 60, algumas novidades. Acontece o primeiro campeonato de skate, em 1963, e em 1965 um campeonato de skate é transmitido na TV pela primeira vez. Na década de 70, a maior novidade foi a invenção da roda de poliuretano, em 1972, fato que revolucionou a história do skate. Esse tipo de roda dava mais segurança e poderia ser usado em vários tipos de terreno. Nesta década surgiram também outras modalidades: slalom, downhill, freestyle e vertical. O skate da década de 80 foi caracterizado por uma explosão de rampas de madeira feitas pelos próprios skatistas em ruas, praças e quintais de casa. A década de 90 é marcada pela profissionalização do esporte. A partir de 2000 acontecem grandes shows e competições de skate. 26. O trecho "fato que revolucionou" refere-se a
A. Criação de outras modalidades de skate. B. Explosão de rampas de madeira. C. Invenção da roda de poliuretano. D. Primeira transmissão de um campeonato. Então essa é uma questão que para responder a gente precisa mais uma vez localizar esse trecho ali dentro do texto. Então aqui na linha 10 a gente acha o trecho que ele está comentando, o fato que revolucionou a história do skate. Mas quando a gente coloca ele dentro do texto ali e lê o que vem um pouquinho antes, a gente consegue perceber do que se trata. Porque a questão quer saber o seguinte: esse fato que revolucionou a história do skate foi o quê? Que fato que fez isso? Que fato que revolucionou a história do skate? Então é basicamente só reler esse trecho, ver o que ele está comentando aí, o que ele está falando antes, que vocês conseguem descobrir ao que o fato que revolucionou está se referindo. É isso então, pessoal, terminamos por aqui. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e de compartilhar com os seus amigos. Até a próxima e tchau, tchau!